Bom dia! Bom dia, seu João. Fale mais alto, por favor. Bom dia, seu João. Como é seu nome? Cristina Cabral. Cristina, eu soube aí pelo meio do mundo que você tinha tido umas experiências relacionadas com discos voadores. Você se importaria de narrar, de contar como foi essa experiência? Não, até eu gosto de compartilhar o que eu já vi. Eu gosto de compartilhar o que eu já vi. Você já falou para alguém a esse respeito ou não? Já contei para algumas pessoas, já para os meus filhos também, algumas pessoas mais próximas de mim. E finalmente, onde foi que você viu essa situação? Olha, nessa época eu morava num bairro chamado Novaes. E aí eu namorava com o pai dos meus filhos. E eu sentada no colo dele, eu olhava para cima, para o céu, era noite, e apareceu um triângulo. Eu não sabia se era relatar o que era, na verdade. Então, quando eu olhei para o céu, vi um triângulo com uma forte luz, né? Uma luz bem forte. E depois ele estava bem distante, e depois ele desapareceu. E a dimensão, que tamanho era mais ou menos, na sua visão, que tamanho era esse triângulo? Como ele era muito distante da minha visão e ele estava exposto no céu, então ele deveria ser muito grande, porque se eu vi ele num tamanho, digamos assim, de um avião mais próximo, né? Então eu acredito que ele seja mais ou menos do tamanho de um avião grande. Mas vamos tornar isso mais claro ainda. Seria, na sua visão, seria mais ou menos o tamanho de uma cadeira, essa normal que você estava enxergando esse triângulo? Na minha visão, seria mais ou menos o tamanho dessa cadeira. De Esse longe. triângulo apresentava cores variadas ou era uma cor? Não, era uma cor fixa só. Era uma cor branca. Uma Cor iluminação branca, Muito branca. Muito branca e muito forte a luz. O céu estava limpo O céu estava limpo e estrelado. e apareceu sem mais nem menos, ou foi aparecendo aos poucos até que morreu? Não, ele apresentou-se e depois sumiu dentro do próprio céu. Isso lá no bairro de Novaes, Bairro dos Novais. estava mais para o lado do norte, para o lado do sul, para o lado do oeste. Ele estava como se fosse... Na verdade, eu vi como um ponto fixo, né? Como se ele estivesse já acima de mim, né? Eu não sei para que direção ele foi, mas ele sumiu. Mas ele estava bem acima de mim. E tua emoção, qual foi? Minha emoção foi assim, que eu não era uma pessoa comum. Porque se eu vejo essas coisas, né, cheguei a ver, é porque eu devo ser alguém especial, né? Porque poucas pessoas na vida escutei que viram alguma coisa no céu. Lá na região do Novaes, desse bairro, você teve notícia de alguma outra pessoa que chegou a ver também? Não, porque eu sempre fui uma mulher muito reservada, nunca tive muita amizade, nunca perguntei muito sobre isto a ninguém, não. Então esse foi o primeiro caso assim de fato estranho que você percebeu? Esse foi o primeiro, A visão de um triângulo. a visão de um triângulo. E esse triângulo estava normal na posição dele, a ponta para cima, a base para baixo, ou era diferente? Não, ele apareceu mais para mim como se fosse só a luz mesmo, em forma de triângulo. Não mostrou pontos, não. Só ao formato do triângulo. Tu acha que durou quantos segundos mais ou menos essa visão? Uns 3 a 5 segundos. E a cor dele branca foi intensa
constantemente ou tinha hora que ficava mais branco um pouquinho, hora que ficava mais escuro, menos luz? Não, a luz era intensa e nunca diminuiu não. Ele só se distanciou e desapareceu no céu. E ele desapareceu no mesmo lugar que surgiu ou ele saiu? Não, ele desapareceu no mesmo lugar que surgiu, subindo para cima. Você ficou emocionada, lógico. Uhum. Porque se fosse uma luz era mais comum, mas ser um triângulo, em formato triangular, Era mais um estranho. triângulo. Então as emoções devem ter sido fortes. Mas eu soube também que logo, um ano depois, mais ou menos, você teve outra visão. Sim, Quer me contar como é que foi essa quando eu visão? tive essa outra visão, eu já estava com uns 15 para 16 anos e a primeira eu tinha uns 14 para 15 e a segunda de 15 para 16, foi um ano após. Eu estava grávida já, uns 5 meses de barriga, uns 6 meses de gestação. E aí minha mãe pediu para mim comprar uma sacola de pão, né? No mesmo bairro. E eu fui e eu sempre tive a mania de olhar para o céu. Eu nunca ficava olhando só para a terra. Eu olho para o céu mais do que para a terra. Sempre estou olhando para o céu. Nessa época você já tinha assim, uma certa admiração por discos voadores? Não, nessa época eu nunca tive admiração, na verdade. Eu, na época, falava-se muito, que tinha muitas aparições nessa época. Mas nunca pensei que eu mesma veria, não. Que chegasse a ver, não. Nunca passou nem pela minha mente que eu ia ver. E aí eu cheguei a ver novamente, né? Teve essa segunda aparição para mim, que já foi em forma de nave mesmo, como fosse uma nave, que geralmente o pessoal da mídia fazem e tal. E realmente ele estava cheio de luz. E aí essa nave realmente ela já não era estacionada como a do triângulo. Ela fez várias voltas no céu. Ficava zigue-zagueando. Fazia várias voltas e depois ela foi para um outro lado e sumiu, do lado do oeste. E as emoções, como é que foi? As emoções foi que eu fiquei com medo. Dessa daí eu tive medo. Do triângulo não, mas da segunda aparição eu tive medo. Eu achei até que ia ser levada, porque estavam falando que na época tinha algumas pessoas que tinham sido abduzidas, tinha passado 3 dias com eles e tal. E eu tinha medo daquilo tudo ser uma verdade, porque eu estava vendo. E tinha medo de ser levada. E justamente porque eu estava grávida, né? E eu tive muito medo dele baixar e acabar me levando. E você calcula que foi durante quanto tempo essa visão? Essa visão durou, acho que mais de 1 minuto. Foi enquanto eu estava andando até o sentido do mercado que vendia o pão. E aquela visão foi minha, tipo como se fosse me seguindo. Essa daí foi assim. Você também me falou de uma situação de desdobramento, de você sentir-se saindo do corpo. Você pode me contar como foi essa história? Sim, essa daí foi depois que eu tive meu filho, meu primeiro filho, né? E aí eu tive muito leite, eu dei bastante leite, tive uma febre muito alta, mais de 40 graus de febre, estava sozinha em casa. E aí eu estava operada, que eu tive cesariana e tudo, e também a cirurgia também não estava bem cicatrizada, e eu sei que eu tive febre por conta dessas coisas. E eu cheguei a sair do meu corpo, flutuar. Eu vi o meu próprio corpo em cima da cama, enquanto minha alma se elevava até quase as telhas. Então eu tive aquele transe de me levar
e de repente eu olhar para baixo e ver o meu corpo. E eu pedi naquela hora para Deus para mim não me levar. Eu disse, não me leva agora, que eu quero cuidar do meu filho. E aí, novamente, eu senti minha alma descer novamente pro meu corpo e eu despertar. Eu estava em febre muito alta, né? Mas eu acredito que isso aí foi verdade o que aconteceu, né? Algumas pessoas que eu contei achou que foi delírio de febre, mas para mim foi a verdade. Eu vi de fato minha alma sair do meu corpo. Isso foi próximo à segunda visão que você A teve. segunda visão que eu tive, né? Foi próximo. Você antes notou do- por acaso que seu filho, que também vivenciou essa experiência, embora ele já estivesse no ventre, você acha que ele, em termos de inteligência, de saúde, de disposição, ele é diferente dos outros ou não? Sim, esse meu filho, ele é muito disposto, ele trabalha muito, ele estuda, ele é inteligente, ele é um orgulho para mim, ele é diferente dos outros, sim. Provavelmente ele recebeu alguma coisa que você também recebeu, embora de forma inconsciente, mas que deve ter contribuído para uma evolução mental dessa criança. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, foi só esses relatos mesmo que houve e que eu toquei minha vida normalmente e nunca procurei entender totalmente isso, mas tendo a certeza, né, e a convicção daquilo que eu vi. Então, você me autoriza a divulgar esse trabalho na internet? Autorizo, pode divulgar. Então me faça o seguinte, tem mais alguma coisa que queira dizer? Não, Então me diz teu nome completo, teu endereço atual, bairro, cidade, estado. certo. Então, eu resido em Brisamar, no bairro de Brisamar, número 134. Sou da capital de João Pessoa, Paraíba, e me chamo Cristina Camelo Cabral. E que a partir de agora vai ser só Cris. Vai trazer A mais partir de agora felicidade, vai mais ser só alegria, Cris. mais tudo. Tá? Muito obrigado. E agora vamos dar uma revida na reportagem para ver como é que ficou.